Olá, BMC, eu sou Mário Goulart, estamos em mais um episódio do Analista Visita. E hoje nós estamos na cidade de Joinville, coração industrial do estado de Santa Catarina, mas nós não vamos visitar uma indústria, nós vamos visitar uma empresa extremamente inovadora, extremamente interessante, o ASAS. ASAS é o acrônimo de Automated Software as a Service e ela é uma empresa que tem uma característica fantástica. Ela começou como uma empresa de software, mas obteve todas as licenças necessárias para operar como uma instituição financeira, como um banco, mais ou menos nos moldes do que aconteceu, por exemplo, com o Nubank. Então ela é uma empresa que transicionou muito bem da empresa meramente de desenvolvimento de software para uma instituição financeira de primeiro time e é uma das principais processadoras de PIX, de processamento de boletos, de transferência bancárias no Brasil. Vamos lá? Olha só, ela é uma empresa considerada aí uma Great Place to Work. Na verdade, ela se intitulou Great Ship to Work. Como toda empresa de software, um monte de mesas e desenvolvedores, mas ela tem umas características diferentes, né? Um astral bacana. Temos até aqui uns instrumentos de magia, né? O Harry Potter andou por aqui, vassoura para jogar quadribol, um timing interessante aqui, 15 minutos para pequenas decisões, 30 minutos para grandes decisões e 1 hora para salvar o mundo. A empresa hoje trabalha muito mais no sistema de trabalho remoto. Depois da pandemia ela foi se atualizando e, embora em muitos lugares não tenha dado muito certo, pelo visto aqui a coisa funcionou super bem. Talvez até do ponto de vista ambiental seja uma ideia interessante você ter cada vez mais a adoção do trabalho remoto. E a gente está chegando aqui dentro do ASAS, eu vou cumprimentar, vai me receber aqui o Piero Contesini, presidente da empresa. Como vai, Piero? Tudo bem? Prazer. Tudo jóia. Piero, essa aqui é sua mesa de trabalho, né? E ela até é bastante característica e emblemática da empresa. Eles são 2 irmãos que fundaram a empresa, né? Crazy Brothers Area. Conta a história desse negócio pra gente, por favor. Isso aqui veio de um investidor anjo nosso, que quando a gente estabeleceu um conselho da companhia, ele veio um dia e falou: nossa, vocês são 2 Crazy Brothers, que vocês estão fazendo um negócio fantástico. E ele, toda vez que ele mandava um e-mail, ele falava: Crazy Brothers, aqui tá uma ideia, aqui tá uma coisa. E quando a gente foi construir a sede, a gente teve a ideia de que a maior parte dos postos, todos os postos não seriam nomeados, mas o próprio pessoal, a equipe, falou: não, mas eles têm que ter um lugar deles. E daí eles definiram um lugar nosso. E a gente encontrou isso daqui não foi a gente que definiu, eles resgataram de algum lugar algum e-mail que de repente eu repassei para a equipe, não sei, onde tinha Crazy Brothers. E daí eles criaram a Crazy Brothers Area. Eu queria começar pelo começo. Como é que você começou o ASAS? Como é que essa ideia começou? Foi a sua formação? Você começou em algum projeto? Conta um pouco pra gente. Boa, obrigado. Então, primeiro um prazer estar aqui. Eu agradeço também a oportunidade. A gente adora sempre falar um pouquinho de onde a gente veio, para onde a gente está indo, né? Acho que a nossa história ela vem de algo bem interessante, porque o que acontece? Eu e o meu fundador, que somos o meu irmão, nós somos a 2ª geração de desenvolvedores de software. Nosso pai também era. E a gente muito cedo começou a programar. Tivemos algumas empresas e na empresa anterior a gente tinha uma fábrica de software. Nessa fábrica de software a gente desenvolvia alguns projetos de software para terceiros e a gente acabou construindo um software para nós mesmos para a gente vender, um software de gestão na época. E aconteceu que quando a gente conseguiu uns 20 clientes, a gente tinha uma secretária em que ela estava passando o dia inteiro entrando no banco, emitindo boleto, entrando no e-mail, mandando e-mail, ligando para a pessoa. E foi uma coisa assim, muito peculiar, porque ela passava 18 dias por mês trabalhando para um projeto que na época rendia seus R$600 por mês. E a fábrica de software, ela cobrava em 2 dias, que nos faturava uns 200 mil por mês na época. Então ela gastava a maior parte do tempo dela fazendo algo que era 0 retorno. E ela virou pra gente e falou: olha, eu não consigo mais fazer meu trabalho.
Eu não consigo mais fazer o que vocês precisam que eu faça porque eu estou passando o dia inteiro cobrando cobranças de R$ 60, enquanto eu deveria estar fazendo coisas mais importantes. E a gente foi estudar no mundo como que isso era resolvido. No mundo, lá fora, existia o conceito de cobrança recorrente, de recorrência, que hoje é muito normal depois do Netflix. A gente foi olhar aqui no Brasil, consultar alguns adquirentes, alguns processadores de cartão que tivessem isso, e ninguém suportava cobrança de mensalidade na época. Fomos procurar nos Estados Unidos uma solução que desse para usar no Brasil. A gente encontrou um cara muito grande, só que ele não fazia ideia o que era um boleto bancário, que é algo que só existe no Brasil, uma jabuticaba local. E na época, em torno de 2011, 2012, a gente, quando se tinha uma PJ, uma pequena empresa, e você ia pedir um cartão no seu banco, eles te davam um tal de Visa Nacional. Não sei se tu chegou a ver o que era isso. E qual era a diferença do Visa Nacional para o Internacional? O Visa Nacional só funciona na maquininha de cartão, não funciona na internet. Ou seja, não serviu para o que a gente queria. Aquela máquina carbono ainda, aquela que praticamente passava, aquela. decalcava, né? Essa mesmo. Aí o que aconteceu? A gente, ao entender isso, a gente falou, bem, isso é um problema não resolvido. O problema que a gente quer resolver na prática é ter certeza de quem são os clientes que têm que ser cobrados, ter uma forma de entrar no banco, pegar o extrato, ver o que foi cobrado, conciliar e automaticamente disparar um e-mail dizendo, olha, percebemos que você não pagou a sua cobrança aqui, para a sua comodidade, está aqui o boleto emitido para mais 2 dias para você pagar. Esse software, por isso que a gente batizou, né? Acho que não sei se tu já falou aqui ou não, mas enfim, de Automated Software as a Service, quando a gente, exatamente por isso, porque ele automatizou uma aplicação SaaS nossa, desse processo em que basicamente era ter certeza que os clientes que pagaram não recebem mais as cobranças e quem não pagaram receba uma mensagem em alguns minutos. E isso assim reduziu a demanda dela de 18 dias por mês para 5 minutos por dia. Em meio tempo, a empresa foi crescendo, aquela empresa anterior, esse software virou uma outra empresa, a gente vendeu a empresa de software que deu origem e eu e o Diego decidimos que iríamos testar a hipótese do Asas para empresas de software. E a gente, nos primeiros 6 meses, testou vender para empresas de software. O que nós concluímos em 6 meses? Que o mercado era muito pequeno, tinha 200 empresas de software prontas para utilizar a nossa solução na época. Metade tinham resolvido o problema em casa, metade queriam uma consultoria de recorrência, não um produto simples de autocompra. Então não tinha mercado. Enquanto isso, como a gente tinha um atendimento via chat no website, tinha todos os canais de atendimento, muitas pessoas do mundo real, um advogado, um encanador, vinham dentro no nosso web chat falando, olha, eu quero usar o Asas. E não dava para usar, você precisava programar em cima dele, ele era feito de programadores para programadores. Aí nós tivemos a ideia, bem, vamos fazer o seguinte, vamos utilizar a nossa carteira do banco, o nosso boleto, e vamos cobrar para esse cara, e no dia seguinte vamos depositar o dinheiro para ele. Então, ao invés dele ter que vir e configurar toda a nossa aplicação, utilizando o banco dele, tudo que a infraestrutura dele de banco, a gente usava a nossa. E funcionou muito bem. Então, assim, a gente, em 6 meses que a gente testou a hipótese de API, só de integração, a gente conseguiu 6 clientes. Em 30 dias que a gente testou, serviu o mundo real e a gente intermediando o dinheiro, foram 30 clientes. Então aí nós descobrimos, ali tinha negócio. E essa era a pergunta que eu ia te fazer. Quando é que você descobriu que você tinha um negócio absolutamente diferenciado na mão? Foi nesse momento em que você decidiu fazer a parte financeira internamente, né? Exato, intermediar o dinheiro. Na época, até muitas das pessoas falavam, olha, você vai ser preso, porque você não pode fazer isso, essa atividade de banco. Tinha muita gente que os investidores falavam, não, isso daí, assim que o banco descobrir, ele vai cancelar a tua conta, coisas assim. E daí o que aconteceu? A gente começou a testar a empresa em junho de 2013. Em outubro de 2013, foi promulgada a lei que instituiu as instituições de pagamento.
Então, alguns meses depois foi tipificado o que a gente seria no futuro. Levou 3 anos para o Banco Central aprovar a primeira instituição de pagamentos. Mas a lei nasceu e daí a gente pode olhar e falar, ok, é isso aqui que o regulador espera quando se cria uma empresa como a nossa. Vamos seguir. Então a gente já nasceu como SA, já nasceu com uma série de características para poder atender o regulador. Provavelmente deve ter sido uma das primeiras instituições a fazer esse tipo de transição no Brasil, ou teve outras? Assim, fomos a 31ª. Antes da gente, coisas gigantes, tipo Cielo da vida, tipo empresas enormes, né? O que aconteceu? Que o Banco Central ele foi aprendendo como fazer. E nós fomos a primeira empresa do estado de Santa Catarina a ser regulada pelo Banco Central. A segunda ou terceira do sul do Brasil. Então, tudo aqui foi mais problemático do que seria se a gente fosse em São Paulo. Então, por exemplo, a gente teve que explicar para a Receita Municipal como que a gente poderia pagar tributos. Porque um tributo de um banco não é baseado em receita, é baseado em balanço, movimentação de balanço. Então, a prefeitura teve que alterar o software dela para suportar a gente. A Receita Estadual também a gente teve que mandar uma notificação que o Banco Central nos mandou para a Receita Estadual entender o que a gente fazia, para ela não nos multar. Por quê? Porque se ela olha o quanto a gente movimenta de dinheiro, somente 1% do que a gente movimenta é nosso. Os outros 99% é de cliente. Sim. Como é que isso não dispara um alerta de os caras estão evadindo divisa? Eu não sei se chega no ponto, mas provavelmente eles devem até ter colaborado com o Banco Central de uma forma que ele pudesse criar um procedimento para entender vocês. Sim, isso foi mais na época do Pix, né? Quando ele começou a entender que ele precisava criar uma forma de movimentar dinheiro mais rápido, mais barato, né? Porque na época você tinha o boleto bancário, você tinha as transferências eletrônicas e o cartão de crédito. E o cartão de crédito ele é um meio de pagamento que funciona muito bem, mas ele não é líquido, o dinheiro não está disponível na hora, né? Então, ele começou a criar uma agenda para melhorar isso. No começo chamou Agenda BC+, depois virou Agenda BC hashtag, algo assim. E essa agenda tinha alguns princípios. E um deles era tornar o custo de movimentar dinheiro perto de zero. Então, fazer com que movimentação de dinheiro eletrônica não tivesse mais custo para a maior parte da população. Nesse momento a gente começou a ajudá-los. Então eu fui para Brasília algumas vezes, a gente participou de fóruns, mandou várias sugestões do que deveria ser feito. Algumas eles concordaram, outras não, mas tá aí o sucesso que nasceu, né? Então assim, revolucionou, talvez o Brasil seja o país mais avançado do mundo em pagamento eletrônico hoje. Dizem até que isso vem do tempo da hiperinflação no Brasil, né? As soluções que os bancos, que as instituições financeiras tiveram que criar no Brasil no período, o pessoal mais novo não vai lembrar, né? Mas até 30 anos atrás os preços mudavam todo dia no Brasil, era uma coisa de louco. O pessoal mais velho, sem dúvida, aqui lembra, mas todo o sistema bancário, o sistema financeiro brasileiro teve que se constituir de uma forma muito sólida, muito tecnicamente avançada para suportar esse momento difícil da economia brasileira. E mesmo depois da estabilização, o que se notou é que todo esse desenvolvimento, tudo que aconteceu em termos de automação bancária, processamento de transações financeiras, acabou evoluindo para novas coisas. Então nós chegamos aí no caso, por exemplo, do Pix, que é uma solução extremamente moderna para o processamento de transações. Se você pensar em termos de Estados Unidos, o pessoal ainda vive na era do cheque por lá, né? Sim, para você pagar uma conta de água, luz, telefone, você manda um cheque pelo correio. É completamente surreal, né? Exatamente. E aqui, assim, você tem razão, realmente a hiperinflação foi o que impulsionou isso e o que impulsionou o Banco Central a centralizar toda a parte de consolidação dos recursos da nação. Então, hoje, a maior parte das pessoas não tem essa noção, mas 95% do dinheiro que existe no Brasil, ele não está em papel moeda. Ele está dentro de um sistema chamado SPBE, Sim. mais especificamente dentro do STR, que é o Sistema de Transferência de Reservas. Lá está o dinheiro do país. E a cada hora,
o Banco Central faz a consolidação de todas as instituições ligadas a ele e faz a conta da zero, ou seja, todo mundo paga o que deveria pagar, todo mundo recebe o que deveria receber a cada hora. Então, eu não conheço um sistema parecido no mundo, na escala com que eles construíram para consolidar todos os recursos de um país. Então, realmente é um negócio muito diferente. E pensando até em um país que tem um percentual da sua economia informal, hoje, né, 2024, você pensa, puxa, uma parte bem expressiva da economia do Brasil é informal. Mas o Pix conseguiu trazer um pouco dessa economia informal para dentro de algum grau de formalidade, né? Você hoje tem um controle muito mais... A transação em numerário mesmo, ela é cada vez mais restrita no país. Você quase não vê mais... Eu, por exemplo, eu estou com acho que R$20 na minha carteira há 3 meses, que não sai dali a nota, não tem por que utilizar. O sistema de pagamento brasileiro, ele surgiu no comecinho do século XXI, acho que foi 2001, 2002. Isso. E agora, inclusive, o que está acontecendo? O SPB nasceu em 2001. Em 2001, a conectividade entre os bancos era ruim, a velocidade da internet era muito baixa. Então, por isso que eles construíram esse sistema, que na realidade ele roda como se fosse em turno de jogo. Então, ele roda de hora em hora, das 6:30 da manhã até às 7 da noite, 7:30. Então ele tem todo um processo de que literalmente ele abre e fecha. Para o Pix, eles tiveram que criar um sistema à parte que nunca abre e nunca fecha, porque ele é em tempo real. Então agora o que eles estão fazendo? Eles estão estruturando para tirar o STR e substituir pelo Drex, que é a nova moeda digital. Sim. Então existe talvez até falta de conhecimento do mercado, dizendo assim, não, o Drex vai substituir tudo. Não, na realidade, ele vai substituir o STR, que está antigo, para que a transferência de reserva no Brasil possa ser 24/7, assim como as transferências de Pix. Sim. Então é isso que está acontecendo agora e é um negócio muito interessante, porque a gente vai construir um sistema que vai permitir de fato ligar qualquer transferência econômica à transferência de ativos. Então, por exemplo, você que trabalhou com fundos, como você me falou agora há pouco, imagina qualquer transação de um investidor de centenas de milhões de reais, hoje você vai ter uma burocrata por trás de assinar um monte de contrato, de fazer um monte de coisa, de passar cartório, blá, 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 blá. Com o Drex não existe mais isso. Com o Drex existe você publicar o que é o contrato e no momento em que o dinheiro foi transferido, o contrato está assinado, ou vice-versa. Então, assim, essas questões, a gente está no momento em que a gente vai começar a ver possibilidades de coisas que antes eram inconcebíveis e geravam muita perda, trabalho, ineficiência. Então, assim, é muito interessante o que está acontecendo. Estamos conversando com o Piero Contesini, presidente do Asas, e a gente vai para um rápido intervalo e já volta. Nós estamos de volta aqui na BBC News com o Analista Visita e hoje estamos no Asas, conversando com o Piero Contesini, presidente da empresa. Os cartórios parecem estar começando a ficar um pouco até incomodados com essas modernizações que estão sendo introduzidas, mas que vão trazer muito mais dinamismo para a economia brasileira. É até um paradoxo, né? Porque o Brasil tem se você pensar em termos de ambiente de negócios, qualquer desses rankings que fala de ambiente de negócios, o Brasil é muito mal colocado. É um país onde é muito difícil fazer negócio. Mas você tem esse paradoxo de que existem alguns elementos estruturais na economia brasileira por conta de todo esse sistema de inovações do Banco Central, que deriva aí do período da hiperinflação e ele continuou evoluindo. Mesmo a fim da hiperinflação, nós continuamos tendo evolução nisso. E existem alguns elementos que ajudam muito, que tornam o Brasil muito moderno e eu acho isso um grande paradoxo do país, né? Sim, sem dúvida. É paradoxal, mas se você pensar, é o que permite com que a gente, mesmo num ambiente empreendedor tão hostil, continue a ter um país que funciona. Né? Aos trancos e barrancos ele funciona. Então é disso que acontece. E se tu pensar bem assim, o que o empreendedor tem que ter na cabeça, né? Que a ineficiência é a sua oportunidade. Então, toda vez que tu encontra algo que tu vê claramente, cara, isso aqui não está funcionando bem,
Se tu conseguir ter uma forma de ganhar 1% de eficiência nisso, tu vai fazer dinheiro. Então, assim, aqui, por que aqui é a terra da oportunidade? Por causa da ineficiência. Se tu pegar, por exemplo, se eu pegar o Asas e eu for para os Estados Unidos, é possível que não funcione. Eu tenho hipóteses de como modificar para funcionar, mas o que eu faço hoje talvez lá não funcione. Por quê? Porque é um mundo diferente. Lá a eficiência já está num nível alto. As empresas já são eficientes. Então talvez elas não gastem tanto dinheiro assim cobrando seus clientes. Entende? Então existe esse paradoxo realmente, né? Muito embora, novamente paradoxal, nos Estados Unidos para você pagar uma conta você manda um cheque pelo correio, né? Sim. É um negócio absolutamente arcaico. Eu acho que a última vez que eu assinei um cheque foi antes de 2010. Vocês não existiam ainda, a empresa começou em 2010, né? Mas falando de evolução, bom, aí você montou a empresa, começou a ganhar seus clientes e aí você viu que tinha um produto na mão, mas você precisava crescer. Como é que foi esse período do crescimento? Quais foram as dores do crescimento? Como é que foi esse processo de evolução? Tá. Então a primeira coisa que a gente fez foi buscar capital, né? Então a gente buscou investimento de capital, primeiro anjo, depois semente, fizemos série A, série B e uma extensão da série B. Então já foram algumas rodadas de investimento. E o primeiro passo foi conseguir investimento para aumentar o time da área técnica, né? Então a gente construiu um time na época até final de 2014, que foi o primeiro ano da nossa operação com o investidor. A gente estava um time de umas 15 pessoas por aí. E a gente basicamente era engenharia, né? E a gente começou a entender, ok, o que é o nosso produto principal, o que ele precisa melhorar, quais são os problemas que a gente quer resolver do nosso cliente. Então nós começamos muito claramente com queremos ajudar o cara a reduzir o esforço que ele tem para receber dinheiro. Depois nós fomos, ok, vamos ajudar ele a ser um bom pagador, a pagar outros clientes. E em cima disso a gente começou a entender o seguinte, olha, nosso cliente ele tem muitas duplicatas, muitas cobranças a receber, ele tem mais coisa a pagar do que ele tem em saldo em conta. Então, vamos ajudá-lo a antecipar. E aí começou a entrar o componente de crédito. Então, lá em 2016, 2017, a gente começou a testar. Em 2018... Aí você já estava regulado para fazer isso. Aí é que tá, ainda não. Por quê? Porque o Banco Central só me deu a licença definitivamente em 2021. Foi muito tempo depois, mas como é que eu comecei? Eu comecei primeiro como uma factoring, então eu fui lá e eu olhei, bem, a factoring faz isso. Vamos botar uma atividade de factoring no nosso CNPJ, vamos fazer com caixa própria no começo, testamos, depois a gente abriu nosso primeiro FDIC. Aí nós abrimos um FDIC, isso antes de ser regulado ainda, antes de ser autorizado, na realidade já era regulado. Aí a gente abriu o primeiro FDIC, funcionou bem, mas a gente não manjava das mecânicas do FDIC, como fazer com que ele seja competitivo e tudo mais. No segundo FDIC, que foi agora em 22, aí a gente já tinha a manha, aí a gente construiu uma estrutura, então hoje nós temos um FIM que investe nos nossos FDICs, e os nossos FDICs captam dinheiro do mercado, de investidor de dívida, para fazer o funding das nossas transações, tanto de antecipação de cartão de crédito, que é algo normal, qualquer adquirente faz, quanto boletos bancários, PIX, seja o que for. E aí nós completamos o tripé bancário, que é receber dinheiro, mandar dinheiro e ter crédito no meio para ele poder ter uma certa visão não é nem uma visão, o correto seria ele aumentar a chance do negócio dele a prosperar. Perfeito. Para o nosso espectador não familiarizado com o jargão do mercado financeiro, FDIC é Fundo de Direitos Creditórios, tá? É um instrumento justamente para você captar dinheiro versus dívidas que você tem ali vencíveis, recebíveis dali a algum tempo. Exato. Então, assim, os desafios foram muitos, né? Então, nos primeiros anos foi provar para o mercado que a gente estava fazendo algo correto, que não era ilegal. Depois, também provar para o mercado que o que a gente fazia, os bancos não iam nos matar. Todo mundo dizia, cara, isso daí quando o Itaú te ver, quando o Bradesco te ver, eles vão acabar com o teu negócio. Muito pelo contrário. Um deles é meu sócio e o outro quis ser por muito tempo. Então,
Ele na verdade acabou investindo em você. Então, não foi o que aconteceu, mas mostrar o que a gente fazia e deixar claro que o que a gente fazia era um problema genuíno, nos primeiros anos foi muito difícil. Hoje em dia é muito óbvio, hoje em dia você olha o que eu faço e fala, cara, ok, é um problema, mas antigamente era outros 500, né? Nessas rodadas de investimento, vocês, os seus investidores, tanto anjo como depois nas fases das séries A e B, vocês perceberam que os seus investidores aportaram, além de dinheiro, conhecimento para vocês? Como é que foi essa fase? Você acha que você teve bastante contribuição dos seus investidores para melhorar o negócio, sugestões? Sem dúvida. Assim, tiveram alguns investidores anjo que nos ajudaram muito desde o começo. Inclusive aquela plaquinha que tu estava olhando ali na minha sala, que não é uma sala de verdade, aquele nome foi o nome dado por um dos nossos primeiros investidores anjos. Então, assim, eles nos apoiaram em muitas coisas. E eu diria que um dos principais aspectos de você captar dinheiro tem a ver com você encontrar pessoas que queiram te ajudar de verdade e não só botar dinheiro. Porque dinheiro por dinheiro, tu vai no banco, tu pega uma linha de crédito e tu faz. Agora, tu ter apoio estratégico, ter apoio de governança, ter conexões, ter ideias diferentes, tirar do teu status quo, é o que faz a diferença nesse tipo de negócio. E cada rodada que eu fechei foi sempre alguém muito alinhado com o momento da empresa. Então, lá o cara de anjo, o cara vinha aqui e passava uma tarde comigo me ajudando a pensar em produto. Agora, no estágio que eu estou hoje, é uma reunião de board, que entra um monte de gente, que eu mostro um zilhão de números, e os caras ficam questionando pontos de vista que eu ainda não vi sobre o negócio, para tentar me ajudar a falar, ok, como é que eu venço essas barreiras? Então eles já não estão mais preocupados em o negócio tem que sobreviver. Não, a visão é assim, ok, como é que a gente tira barreiras de crescimento, né? Então, assim, são visões diferentes. Sem dúvida. Esse primeiro momento, acho que é muito importante, essa contribuição do anjo. Eu vejo que, por exemplo, nós temos aqui um ecossistema, especificamente no estado de Santa Catarina, que é muito válido para essa troca de experiência, de contribuições que tem ajudado muito. Você percebe que se não fosse aqui em Santa Catarina, talvez tivesse sido mais difícil? Sem dúvida. Assim, acho que primeiro, né, o que nos ajudou muito? Joinville, você tem uma comunidade que forma desenvolvedores. Então aqui você tem diversas faculdades, a maior empresa de software de gestão do Brasil nasceu aqui e foi vendida para uma maior 2010, 2011. Então, assim, você tem aqui uma cultura de desenvolvimento de software muito boa que forma desenvolvedores. Também, assim, um dos pontos interessantes, a rotatividade é menor. Então, assim, se a gente estivesse em São Paulo, talvez a gente não conseguisse manter a mesma equipe por tanto tempo, e o que faz com que tua produtividade baixe é considerável, principalmente em trabalhos intelectuais, né? E também um outro aspecto que é interessante é que, assim, que aqui a gente pode focar. Então, tu já deve ter morado em São Paulo, obviamente, acredito que sim. Cara, lá se tu te deixar, tu tem evento todo dia, tu vai dar palestra, tu tem coisa para fazer todo dia que não tem nada a ver com o teu trabalho. Aqui a gente não tem isso. Aqui a gente acorda de manhã, a gente leva 10 minutos para chegar na empresa, quer dizer, hoje em dia é a maior parte de casa, né? E a gente trabalha até às 18, mas trabalha. Mas é foco total, né? Por não ser longe, né? O cara não chega estressado. Em São Paulo, você pega o cara, ele chega com 2 horas de trânsito na cabeça, até ele relaxar do estresse do trânsito e começar a ficar produtivo, leva mais 1h30, né? Aqui o cara já entra firme. Uma coisa que chamou a atenção, você falou agora, né? Muitas empresas, eu imagino que vocês tenham entrado no esquema de trabalho virtual na época da pandemia.
Mas eu estava passeando aqui no escritório e vocês estão praticamente vazios. Hoje é praticamente tudo virtual. Nesse momento de 2024, muitas empresas questionando esse modelo do home office, que não é produtivo, vocês estão indo na contramão, vocês estão apostando firme no home office. Me comenta um pouco isso. Na determinação de vocês, a coisa veio para ficar e a produtividade melhorou. É isso? Boa pergunta. A gente, antes da pandemia, uns 2 anos antes, nós chegamos à conclusão de que quando a gente se tornasse realmente grande, ia ser impossível contratar as melhores pessoas em Joinville. Então a gente não ia conseguir ter os melhores talentos se a gente só contratar as pessoas daqui. Então a gente fez uma experiência em que a gente pegou algumas pessoas de cargos de cada área e essas pessoas trabalhavam remoto. Então a gente criou toda a nossa tecnologia para suportar a pessoa trabalhar de casa. Quando veio a pandemia, a gente decidiu na terça-feira virar uma empresa remota. Na quarta a gente era remoto, 100%. E o que aconteceu? Quando a gente iniciou esse processo de virar remoto, full remoto, a gente lembrou, eu e o Diego, de uma época da nossa vida em que a gente tinha uma rede de internet que as pessoas conversavam quando a gente era adolescentes. E um dos nossos maiores, uma das coisas que a gente fazia muito bem era criar um senso de comunidade. Como é que tu faz, isso na época não tinha vídeo, não tinha áudio, era só texto, né? Como é que você faz com que 500, 1000 pessoas trabalhem bem? É um senso de comunidade. Então a gente criou uma série de rituais em que faz com que a gente tenha e dê uma percepção para esse colaborador de que o mesmo nível de trabalho, mesmo de qualidade, mesmo nível de interesse que a empresa tem pela pessoa, mesmo nível tanto de entrega quanto de cobrança ela vai ter, tanto de casa quanto daqui. E ao criar esse modelo, a gente percebeu que a gente conseguiu fortalecer a nossa cultura remota, justamente porque é o nosso ambiente em que a gente está mais confortável. A gente passou a nossa adolescência inteira na frente do computador conversando com as pessoas. Então hoje a gente está de certa forma, numa zona de conforto maior remoto do que a gente estava aqui no escritório. Porque no escritório começou a ter 100 pessoas, já era muito difícil conversar com as pessoas. Não dava para chamar as pessoas numa mesma sala para fazer uma reunião. Não dava para cantar parabéns para ninguém. Que era um negócio muito grande. Caotiza, né? E hoje eu tenho quase 700 colaboradores e eu conheço cada um que entra na empresa. Que existe um processo em que a gente recebe as pessoas, conversa com elas. Então, assim, a gente criou uma cultura que funciona melhor de forma digital do que no mundo real. Mas também a gente entende que existem necessidades de mundo real. Então, por isso que você vai ver um escritório como esse, que é gigante e é quase vazio. A gente tem escritório em Floripa, a gente tem escritório em São Paulo, a gente, não sei se já está ativo, mas vai ter alguma coisa no Nordeste. Então, assim, a gente vai ter. Precisa desse ponto de um lugar para as pessoas se encontrarem. Mas o trabalho pode ser feito de casa, desde que a pessoa entenda a seriedade do que ela está fazendo. Sim. E você tem colaboradores no Brasil inteiro hoje, então? Sim, a gente tem gente, por exemplo, tem gente que mora na Europa também, tem gente que mora fora, tem. A cultura do trabalho remoto, então, já está muito bem implantada, está muito bem sucedida, né? Isso é muito interessante, porque vem num momento em que muita gente contesta a eficácia do trabalho remoto, e a gente vê aqui uma resposta de que não. Se ele for bem planejado, se for, eu acho que trabalhado esse senso de comunidade, principalmente acho que de responsabilidade, né? O trabalho remoto pode funcionar bem. Eu acho que um dos grandes elementos que tem aí, eu morei muito tempo em São Paulo, é justamente essa questão. O cara se estressa, 2 horas de trânsito acabam com a concentração de qualquer um. Se você não está relaxado lá, você está ou dirigindo, ou seja, tenso o tempo todo, com moto passando, o cara passando, voando do lado do seu espelho, você com medo que ele quebre teu espelho, ou então você está num transporte público cheio, tenso, não existe um jeito da pessoa relaxar nesse ambiente. Ele leva isso aí pro trabalho, ele leva um tempo até se descomprimir, tá full na produtividade dele, né? Muito interessante. Eu acho que é uma reflexão bastante relevante aí para os próximos anos, para o futuro das empresas, né? Como isso tem sido tratado. Muito legal. Pessoal, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Estamos conversando aqui com o Piero Contesini no Asas. A gente volta já.
Estamos de volta aqui na BMC News com o Analista Visita, conversando com o Piero Contesini, presidente do Asas Fintech, que se tornou uma instituição financeira. Piero, queria falar um pouco também sobre hoje, por que vocês são superlativos? O que é superlativo na empresa? O que você vê de grande que vocês estão fazendo hoje? Tá. Não posso falar nada sobre lançamento de produtos, né? A gente tem nosso evento anual em outubro, que até eu vou te mandar o convite se estiver por aqui, é dia 10 de outubro. Mas o que eu posso dizer para você é assim, que o que a gente está pensando muito é como fazer com que negócios sobrevivam mais. Então, o nosso principal, a gente acorda todo dia falando, ok, a gente sabe que no Brasil 2 milhões de empresas quebram todo ano, como que a gente faz com que isso vire 1 milhão? E daí existem N formas de fazer isso. Hoje nós já ajudamos a aumentar a taxa de sobrevivência das empresas. Até tem um artigo meu no LinkedIn, se tu puder dar uma olhadinha, você vai gostar. Mas o ponto todo é que a gente passa todo dia pensando em como ajudar esse negócio a sobreviver mais num ambiente que é extremamente hostil. E a partir daí, gerar valor para o nosso negócio. Então, todo o nosso trabalho tem a ver com isso. Além disso, hoje a gente está um pouco mais ligado também em aquisições. Então, a gente tem comprado algumas empresas. A gente comprou 3 empresas nos últimos anos. Nos próximos anos, a gente deve comprar mais algumas para aumentar nosso portfólio de serviços. Então, hoje, nós não somos mais uma empresa monoproduto. Na realidade, nós temos 20 linhas de receita, 3 produtos principais que são isolados entre si, de acordo com o que eles fazem. Então, assim, a gente já não é mais tão trivial quanto era antes e está muito focado em ser esse sistema operacional de negócios para a PME, que automatiza todos os processos, tanto de gestão, quanto acesso a serviços financeiros, quanto o relacionamento entre nosso cliente, seus clientes, fornecedores e seja quem for. Então essa é a nossa tese de futuro, tem a ver com construir esse sistema operacional para substituir esses 3 grandes tipos de soluções que a PME precisaria contratar de forma isolada. Uma questão que me surgiu aqui agora, um dos principais problemas para as empresas no Brasil é o chamado manicômio tributário. Vocês têm alguma solução para ajudar, tanto desde a PME até uma empresa maior, a sobreviver esse manicômio tributário? Sem dúvida. A gente, 3 anos atrás, a gente comprou um software de RP chamado Base. Hoje ele é de graça. Então, o nosso cliente, qualquer cliente Asas, usa gratuitamente o nosso RP. Dentro desse RP, a gente consegue suportar, ele emitir qualquer tipo de nota fiscal existente na federação. Não sei se tu sabe, mas o Brasil é tão complexo que existem notas fiscais que a gente nem sequer ouviu falar ainda. Em algum lugar, algum regulador... Até porque você tem cada unidade da federação tem a sua legislação tributária. E você tem os três níveis, né? Você tem o nível federal, os 27 estados, né? 26 e o Distrito Federal, e os municípios com suas legislações próprias. Então, isso aí vira se você pegar, inclusive as inter-relações entre os estados, você bota aí 27 ao quadrado, você tem um nível de complexidade de relações entre os estados absurdo. Exato. Então, hoje a gente ajuda o cara a emitir todos os tipos de nota fiscal que a gente já encontrou. Então, isso a gente é bem humilde de dizer assim, talvez existam... Pode ser que tenha coisas novas. Tem coisas novas e tem uma equipe focada nisso. E também, na parte tributária, a gente tem estudado muito em como ajudar o cara a preencher a nota fiscal. Porque qualquer erro lá pode gerar multa, pode gerar uma série de coisas. Então, a gente está muito focado em, ok, como é que eu ajudo esse cara a também saber se classificar perante a Receita Federal, e colocar a natureza do que ele provê de serviço correto na descrição do produto. Então, a gente tem muito foco, assim, não ser o contador do cara, a gente não tem essa visão. A gente acha que ele tem que ter um contador, porque o contador faz outras coisas, mas diminuir a chance dele errar em algumas coisas muito básicas. Então, essa é a nossa visão. Muito, muito interessante. Isso já é uma contribuição memorável para o Brasil, né? Porque realmente
dentre os muitos desafios, o empreendedor no Brasil é aquele cara que mata não um, mas uns 2 ou 3 leões por dia. E eu acho que um desses leões é ligado ao nosso manicômio tributário brasileiro. Puxa, muito, muito legal isso aí. E, Piero, você tem planos de internacionalização? Já tem alguma coisa em andamento? Como é que estamos nesse... Hoje, com as licenças que a gente tem aqui no Brasil, o mercado brasileiro ele é muito promissor. Então, só para você ter uma noção, eu tenho 0,6% do market share. Antes de chegar a uns 4 ou 5%, não faz muito sentido a gente internacionalizar. No entanto, a gente sim vai testar as hipóteses do produto nos próximos anos em alguns mercados para identificar se existe market fit no que a gente faz lá fora, né? Mas provavelmente isso vai ser pós-IPO. Perfeito. Era a pergunta que eu ia fazer era: e o IPO? Conta pra gente o que você pode contar nesse momento. Já existe um planejamento? Como é que é? Existe, a gente está se preparando, então nós já estamos num projeto de preparação. A gente sabe que nesse momento a janela não está aberta, então nem faz sentido fazer um IPO. Sim. Mas a gente estima que 28, se a janela estiver aberta, a gente vai estar pronto para fazer um IPO. A decisão que ainda está pendente é aonde, né? Se vai ser B3, se vai ser Nasdaq, New York Exchange. Então a gente vai ter que pensar aí em que jurisdição faz mais sentido, né? Parece ter sido quase que uma constante nas empresas do setor financeiro, né? Fazer o seu IPO lá fora e não aqui na B3 e acabar lançando ADRs para o público brasileiro. A ADR é o American Depositary Receipt, que é um recibo onde você consegue transacionar na Bolsa Brasileira uma ação emitida em uma bolsa fora do país, notavelmente Nasdaq e a Bolsa de Nova York, a NYSE, né? O Nubank foi lançado primeiro lá fora, depois ele fez o IPO aqui, fechou o capital. E a XP, por exemplo. XP, eu estava pensando aqui, a XP também. Mas a empresa ganha uma visibilidade muito maior e passa a disputar em um mercado muito maior. O mercado brasileiro é relativamente limitado, né? Se pensar aí algumas das empresas, das maiores empresas de tecnologia, têm um valor de mercado maior que a Bolsa Brasileira inteira. Sim. Então é muito mais interessante desse ponto de vista. Infelizmente o momento não é positivo, até acho que as empresas que lançaram suas ações no mercado brasileiro no período de 2020, 2021, foi um período bem difícil. Poucas tiveram uma valorização de mercado, a maioria apanhou bastante, né? Eu lembro que eu cobria por uma research o acompanhamento das ações das empresas que fizeram IPO em 2021 e foi bem complicado, né? Na minha opinião, assim, eu não entendo a mecânica disso, mas não passei por isso ainda, mas eu tenho dificuldade para entender como que se fez a IPO de empresas tão pequenas. Então, assim, não é nem a questão de que as empresas é boa ou não vou entrar no mérito porque eu não conheço o suficiente, mas quando você olha o P&L dessas empresas, quando você olha o balance sheet, você fala, cara, isso aqui é uma empresa que devia ser privada. Ela não poderia fazer um IPO. Né? Ela não tem tamanho para fazer um IPO. Então, um dos nossos maiores cuidados tem a ver com isso. A gente já chegou assim, cara, você tem que ter uma receita X nos últimos 12 meses. Você tem que ter uma lucratividade Y percentual em relação à receita muito clara, ascendente nos últimos 12 meses. Você tem que ter 2 DFs auditadas com esse lucro bem estabelecido para mostrar que não é um negócio que você deu um jeitinho para naquele momento funcionar. Então, assim, a gente criou toda uma tese dizendo assim, olha, quando o nosso transatlântico tiver nesse tamanho, a gente pode fazer. Aí dá para zarpar. Né? Aí dá para fazer. Até lá, não. Até lá, vamos fazer a coisa dar dinheiro, vamos fazer a coisa crescer com o nosso próprio recurso, ou eventualmente com recursos de fora, mas vamos fazer com que a coisa funcione para ter um tamanho para depois não ter um problema de liquidez. O cara negocia 4, 5 milhões por dia, não dá para fazer nada. Não atrai, né? Eu vejo aí muitas empresas, tiveram uma desvalorização de mais de 90% do IPO. Isso acaba quebrando até a credibilidade da empresa, né? Por que você vai comprar a ação de uma empresa
fica até parecendo que foi feito um IPO para tentar conseguir dinheiro barato e depois deixou a bomba pro... a maioria não foi isso, mas fica uma impressão ruim depois para o investidor, fica difícil e acaba comprometendo, acho que a credibilidade do mercado financeiro, do mercado de bolsa de valores. É uma coisa que acaba prejudicando, acaba tirando o interesse do investidor, pessoa física, por entrar em um IPO de uma empresa nova. É uma coisa que... Então, eu valorizo muito essa consciência, espero que isso seja... Eu acho que depois dessa onda, eu acho que isso vai ser levado muito mais em consideração pelas empresas que forem fazer um IPO. Pensando aqui mais em termos de futuro, como é que você vê o futuro do mercado brasileiro? Como é que você vê o futuro do ambiente onde você está atuando? Qual a sua percepção? Boa. A gente vem de um ambiente de muita concentração bancária. O Banco Central abriu o mercado, como eu te falei, em 2014, no começo de 2014. Agora deu uma fechada. Só que o que aconteceu é que hoje você tem mais ou menos, a última vez que eu vi, ele calculava que vai acabar com umas 2.000 empresas reguladas. Ele tinha 70, 80 lá em 2014. Então o que vai acontecer? Você teve uma abertura muito grande. Nos próximos anos você deve ter uma diminuição desse mercado e uma concentração em quem de fato conseguiu estabelecer o seu negócio. Então você vai ter uma certa diminuição da quantidade de players com uma concentração natural, mas nunca próximo ao que você tinha antes, que 5 bancos tinha 98% do mercado. Então essa é a principal mudança que a gente enxerga em termos do sistema financeiro. Em termos de macroeconômico, assim, uma das coisas que me explicaram e eu tenho muito claro na cabeça o Brasil é o maior produtor de comida do mundo. 40% de toda a comida do mundo vem daqui. Você acha que pessoas vão comer menos ou mais no futuro? Sem dúvida mais. Ok. Então qual é a chance da gente parar de ser relevante para o mundo? Enquanto isso acontecer, a trancos e barrancos, enquanto não parar a atividade de comida do Brasil, o Brasil vai ser sempre aquele país que cresce um pouquinho, depois diminui, mas no final do dia ele vai para frente, né? Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é a questão das commodities, que o Brasil também é um produtor de aço, produtor de tudo que tem a ver com extração de recursos naturais. Então também a demanda tende a ser ascendente, porque o mundo está crescendo, mais pessoas estão nascendo, enfim, precisa de mais coisas. Então por causa disso, eu acho que assim, sim, a gente tem problemas, a gente deve resolver esses problemas nos próximos anos, mas no final do dia, se essas duas coisas estiverem funcionando, se a gente estiver produzindo comida e o mundo está precisando mais commodity, em teoria o Brasil vai para frente. A questão é como ajudar os negócios a prosperarem no manicômio tributário, na questão dos juros que estão muito altos, a taxa Selic, coisas assim. Mas fora isso, o Brasil ele tem uma necessidade, o mundo precisa do Brasil. Sem dúvida, sem dúvida. É bastante relevante a posição do Brasil. Eu apontaria ainda mais um elemento que se fala muito, mas infelizmente ainda foi feito muito pouco, que é a contribuição do país em energias renováveis, eólica, solar. Eu acho que nós temos uma matriz de energia hidrelétrica, que hoje é muito contestada a construção de novas usinas, mas ainda garante que o Brasil é uma energia renovável, não tem jeito. O que já foi feito é capaz de garantir aí um futuro bastante relevante, mas ainda, sem dúvida, tem muita coisa a ser feita e eu acho que você tocou num ponto que é muito relevante, a questão da comida. O resto do mundo, bem ou mal, está melhorando de vida, né? Então você pega aí a China tirando 400 milhões de pessoas da pobreza. Lógico, vai ter algumas questões aí referentes ao esgotamento, eu acho, do modelo chinês de crescimento, mas esse pessoal come e está importando comida do Brasil. O esgotamento do modelo chinês de crescimento está significando a migração de uma série de empregos industriais
para o Sudeste Asiático. Então você tem Vietnã, você tem Bangladesh, você tem Índia, que também vão ter que comer melhor, vão ter mais dinheiro para comer melhor e vão demandar isso aí do Brasil. Eu acho que é um ponto bastante relevante. Eu acho que deve ser aí a razão para a gente continuar crescendo, mas realmente temos que melhorar, né? Nós temos que melhorar nosso paradoxo. Nós tivemos aí, como a gente disse, o Brasil tem dentro do segmento de transações financeiras algumas das melhores soluções do mundo. Algo que não existe em outros lugares, é muito bem feito, é muito eficiente, mas isso se combina com um ambiente muito ruim para negócio. Então a gente tem que trazer aí a sociedade, eu acho que tem que pressionar para que o ambiente de negócios do Brasil melhore, para que a gente possa usufruir de todo esse potencial que o Brasil tem. Piero, eu queria te agradecer pelo seu tempo, foi muito legal, aprendemos um monte aqui, um monte de coisas e desejo muito sucesso para o Asas, uma empresa que vem trazendo uma contribuição muito significativa para a melhoria do nosso ambiente de negócios no Brasil. Valeu, muito obrigado, um prazer estar aqui. Sempre que precisar da gente, fica à vontade, estamos aqui para ajudar.